Olá, Saber Direito Debate no ar para você. E aqui comigo hoje o professor Rodrigo Alvarez. Ele é defensor público no Mato Grosso do Sul, especialista em direito penal. Durante a semana esteve conosco no Saber Direito Aula, ministrando o curso sobre punibilidade e prescrição. Professor, seja bem-vindo ao nosso debate. Muito obrigada pela presença e por todas as aulas, né? Eu que agradeço estar aqui no Saber Direito, agradeço o convite. Estou à disposição aqui para o nosso debate. Obrigada, professor. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo sabendo do senhor o seguinte: a sentença condenatória, ela interrompe a prescrição, certo? Certo. Esse é um ponto. Quando a sentença condenatória é anulada, o que acontece com essa prescrição? Ela é retomada ou ela realmente volta a contar do começo? Como é que funciona isso? Então, a sentença condenatória, ela acaba por interromper o prazo, como você mesmo disse. Porém, se o tribunal chegar a anular essa sentença por algum motivo, essa sentença que deu origem a essa primeira interrupção, ela não mais vai existir. Assim, em ela não existindo, essa interrupção também não existe mais. A prescrição, ela continua fluindo, como se não houvesse uma interrupção dessa sentença em nenhum momento, como se em nenhum momento ela tivesse interrompido. Como se ela tivesse sido suspensa, então? Sim, Começa do zero? O prazo continua correndo. O prazo que já vinha correndo da prescrição, ele foi interrompido, mas por essa anulação dessa sentença, esse prazo continua correndo. É como se essa sentença que interrompeu o prazo não existisse. O prazo continua correndo de maneira livre até uma nova sentença ser prolatada. Aqui também é importante notar que caso essa sentença não for um recurso da acusação, mas sim da defesa, que anulou essa sentença, a pena que estaria atribuída ali naquela sentença é a nova pena máxima. Porque a nova sentença não pode agravar a situação do réu, porque foi um recurso de defesa que anulou essa sentença. Assim, essa nova sentença que irá ser proferida tem que ser proferida no limite dessa anterior que foi anulada. Então, se fixou 1 ano de pena, não pode a nova sentença fixar um prazo além desse, entenda um recurso somente da defesa. Então, o prazo continuaria a correr e a prescrição máxima agora seria regulada pela pena que já foi aplicada nessa primeira sentença. Ah, perfeito. Professor, prescrição é um tema, um instituto, inclusive, muito debatido, muito errado também por vários operadores do direito, inclusive, né? Quais são os principais pontos que se deve observar para o processo penal em relação à prescrição, professor? Na verdade, a prescrição ela é dividida em várias espécies. Nós temos a prescrição da pretensão executória, que acontece na fase de execução de pena, e a pretensão punitiva. A maior dúvida acontece quando essa pretensão punitiva é alcançada pela prescrição, porque ela é subdividida em pena em concreto e pena em abstrato. A pena em abstrato seria aquela do crime mesmo, aquela pena prevista no tipo legal, pena máxima ali prevista. E a pena em concreto é aquela fixada pelo juiz na sentença. Então, a prescrição, ela tem como marco, na verdade, como parâmetro, para ser aplicada, esses dois tipos de institutos. A em abstrato, que pega a pena em geral, e a em concreto, que pega a pena em específico. Então, há muita dúvida dos operadores de direito na hora de aplicar a prescrição, e para não saber se ela aplica pela pena máxima ou se ela aplica pela essa pena em concreto, que o juiz já fixou lá na sentença. Ótimo. Professor, em relação à audiência de custódia, um tema muito novo que se tem debatido nesse momento, um tema instituído, inclusive, pelo Pacto de São José da Costa Rica, não é isso? E me parece que até agora só o Estado de São Paulo que vem aplicando a audiência de custódia. Eu quero saber do senhor o seguinte: ela, por ter sido instituída por um tratado internacional, mesmo não havendo previsão legal no nosso ordenamento jurídico, ela realmente é legal, ela pode acontecer? E quais são as peculiaridades dessa audiência de custódia? Sim. A audiência de custódia, como você mesmo disse, é um instituto muito novo. Ela está prevista no Pacto de São José da Costa Rica e esse pacto foi convencionado pelo Brasil. O Brasil assinou esse pacto, ele é um dos membros desse pacto. Assim, o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, ele recepciona esses tratados, como se fossem leis do Brasil mesmo. Então, a audiência de custódia prevista no pacto, ela tem uma aplicação no nosso direito penal também. São Paulo foi um tribunal muito inovador em fazendo um acordo com o CNJ. Na verdade, eles fizeram ali uma resolução para aplicar essa audiência de custódia. A audiência de custódia, ela serviria para o juiz poder ter um contato
mais direto com o réu que acabou de ser preso em flagrante. Então, esse réu que foi preso em flagrante, ele deveria ser apresentado por um juiz, de acordo com este pacto celebrado entre o CNJ e o Tribunal de Justiça, apresentado em até 24 horas, para a chamada audiência de custódia. O objetivo dessa audiência de custódia é evitar o encarceramento sem necessidade, né, um encarceramento que não teria um motivo, e também verificar se houve algum abuso por parte da autoridade que prendeu esse réu. Então, o juiz com esse... Questões de direitos humanos, inclusive, inclusive, né? questões, a essência do Pacto de São José da Costa Rica, né? Esse pacto principalmente visa a questão dos direitos humanos, de poder o juiz se humanizar com a situação do réu, dele olhar para o réu e ver que aquele réu, naquela situação, não precisa ficar encarcerado. Em São Paulo, inclusive, este pacto, essa audiência de custódia, ela acabou diminuindo muito o encarceramento que estava ocorrendo, né? Já tem resultados muito positivos de prender só aquele agente que precisa ser preso, e deixar livre aqueles que podem continuar livre, obedecendo algumas outras medidas. Quer dizer que por uma percepção pessoal do próprio juiz, ele manteria ou não a pessoa presa? É isso? Ele analisaria, na verdade, os requisitos da prisão, se existem ou se não existem naquele caso em concreto. Mas em conversando com o réu, ele consegue analisar esses elementos de uma forma mais sensível, de ter uma sensibilidade maior, principalmente com os assistidos da Defensoria Pública, que são réus, por vezes, sem condições nenhuma financeira. Então, o juiz consegue ter a sensibilidade de analisar se aquele réu poderá voltar a delinquir, por exemplo, ou se ele representa algum tipo de perigo para a sociedade. Em não representando, não teria motivo algum para o réu permanecer preso. Se não são presentes os requisitos da preventiva ali, mesmo que ele foi preso em flagrante, ele deveria ser solto. E, no caso, essa audiência vem servindo para colocar em liberdade aqueles réus que não precisam continuar presos. E por que só São Paulo hoje vem aplicando esse instituto? Como é um tema muito novo ainda, os tribunais de justiça têm feito reuniões para conseguir espalhar essa ideia, essa iniciativa, para o resto do Brasil. Na verdade, o pacto, a previsão dele é que uma autoridade, sem demora, a previsão do pacto é sem demora, irá receber este réu. Então, como o pacto prevê essa expressão, ainda tem que ser definida algumas questões, como o exemplo, 24 horas para o magistrado receber esse preso. A ideia aqui seria, será que o Estado tem um aparato para começar a realizar audiência em todo mundo que foi preso em flagrante? Mas o próprio tratado orienta para esse tempo de até 24 horas ou não? O tratado ele trata sobre sem demora. Não trata um prazo específico. Pois é, aí eu te pergunto, mesmo sabendo, como o senhor mesmo explicou, que o ordenamento interno absorve o tratado por sermos signatário dele, a regulamentação por uma norma interna seria necessária para que esse tipo de questão fosse realmente resolvida, por exemplo? Sob o meu ponto de vista, apenas as questões processuais ali, de como será feito para que essa audiência de custódia exista. Porém, a audiência de custódia em si, ela não seria descartada do nosso ordenamento. Ela pode existir, não há óbice nenhum. O Estado que regulamenta não está legislando em matéria penal, o que seria vedado pela nossa Constituição. Só sim, processo, né? Isso. Não seria nenhum processo, ele estaria regulamentando uma norma que já existe. Essa norma já existe, seria só uma regulamentação, não seria nem sobre processo penal. O prazo de 24 horas, que é uma questão complicada do ponto de vista da organização do Estado. Se o Estado tem um aparato suficiente para conseguir receber todo mundo que é preso em 24 horas. Então, este prazo que eu acho que vai gerar a maior discussão aqui sobre o tema. Perfeito. Professora, eu te peço um minuto a você de casa também, que a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais Saber Direito Debate. Até já. Já voltamos com o nosso Saber Direito Debate, aqui comigo, professor Rodrigo Alvarez, defensor público no estado de Mato Grosso do Sul, especialista em direito penal. Durante a semana falou sobre punibilidade e prescrição. Professor, seguindo o nosso bate-papo, então, em relação à pena a aplicação de medida de segurança do juiz em relação a uma pessoa, há de se falar em interrupção ou suspensão do prazo prescricional em relação ao crime cometido? A medida de segurança, ela vem sendo muito debatida na jurisprudência e na doutrina também, porque ela não traz uma pena. O juiz, na maioria das vezes, quando aplica uma medida de segurança, pela essa sentença dele, ele não aplica uma pena em si, ele só aplica a medida de segurança. Essa decisão do juiz interromperia, sim, o prazo, né? Essa sentença condenatória dele, fixando... interrupção do prazo prescricional. Sim, pela sentença, sim. A grande discussão está
em como a gente vai analisar a prescrição em concreto, ou seja, a prescrição pela pena que o juiz aplicou, tendo em vista que ele não aplicou uma pena nessa medida de segurança. Então, quando ele fixa uma medida de segurança, se ele substituiu ela por uma pena que ele já havia aplicado, ele deu a pena para o réu de 3 anos e substituiu ela por uma medida de segurança, fica fácil a ideia. Nós pegamos esses 3 anos e aplicamos na regra do artigo 109 para achar o prazo prescricional. O problema é quando o juiz só aplica a medida de segurança, sem um prazo específico. E alguns doutrinadores entendem que não teria a prescrição em concreto da medida de segurança, que a medida de segurança não caberia ali uma prescrição. Porém, a medida de segurança, como é uma pena, uma das espécies de pena, um dos efeitos principais da condenação, inclusive, ela precisa ter um prazo prescricional. E aqui a doutrina também diverge bastante. Se seria o prazo máximo do crime, pelo qual ele teria sido condenado, ou se é o prazo mínimo do crime pelo qual ele teria sido condenado. Usando como parâmetro o crime pelo qual foi substituída a medida de segurança. E a posição majoritária em relação ao assunto, professor? A posição que tem prevalecido é do professor Damásio de Jesus, sendo o entendimento de que, em não havendo aplicação nenhuma, se não fixou uma pena e foi substituída só a medida de segurança ali, teria que se pegar o prazo mínimo daquele crime, a pena mínima. Essa ideia vem do fato do indúbio pro réu estar presente no processo penal, que é, na dúvida, a gente tem que ir favorável ao réu. Então, não tem como eu determinar qual seria a pena ali para o réu naquele fato. Então, eu só posso pegar a pena mínima. Não posso considerar que ele seria condenado na pena máxima. Então, seria essa pena que regularia essa condição da medida de segurança. Professor, o Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê a prescrição por crimes cometidos, atos infracionais, não é isso? Isso. Por menores de idade. E me parece que a doutrina também é divergente em relação a isso. Qual é a sua posição? O ato infracional, ele é assemelhado ao crime. Na verdade, a ideia que se tem aqui é de como é uma medida socioeducativa que visa a corrigir o menor, no caso, ela não incidiria o prazo prescricional do Código Penal. Porém, há uma norma no Estatuto da Criança e do Adolescente que fala que nós temos que aplicar as regras gerais do Código Penal para os menores também. E, em termos que se aplicar a regra geral, a prescrição também é uma regra geral. Então, ela deve ser aplicada. Mesmo porque, além dessa medida servir para corrigir o menor, ela também serve, em muitos casos, para tirar a liberdade do menor, como a medida de internação ou então a liberdade assistida. Então, inclusive, o STJ já sumulou o assunto, trazendo que a prescrição penal deve ser aplicada para o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa é a posição que vem sendo seguida? Sim. Que deve ser. Mas o que alega a doutrina que é contra essa prescrição? Justamente o fato da medida socioeducativa não servir para punir o menor, e sim servir para educar. Então, eles dizem que essa medida socioeducativa ela não tem um cunho penal, ela é só para ajudar o menor. Então, como é uma medida que visa ajudar o menor, ela não precisaria ter um prazo de prescrição. Hoje em dia, a grande discussão também na doutrina é sobre como se conta o prazo prescricional. Porque o ato infracional, ele não tem aquela parte secundária do tipo penal, aquela pena. Ele não subsiste aquela pena do tipo penal, ele só empresta a redação. Então, se o menor comete um furto, ele só empresta a redação do furto e não a pena. Porque para esse menor vai ser aplicada uma medida socioeducativa. Entendi. É até bom a gente falar sobre o menor, porque isso pode mudar o conceito de menor num futuro, não sei se breve, até eu quero saber o que o senhor acredita. Porque decidiu-se recentemente na Comissão de Constituição e Justiça que era, sim, constitucional a PEC que visa reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Né? Eu quero saber como o senhor se posiciona em relação a isso, o que o senhor acha e qual o futuro que o senhor vê de um possível projeto de lei, emenda constitucional, né? Essa é a PEC 171, não é isso? Isso. Que pode vir realmente a passar pelo Congresso e passar a ser vigente. Qual a sua posição em relação a isso? Nós temos que ver o enfoque da minoridade penal da seguinte maneira. Será que se eu diminuir a minoridade penal de 18 para 16 anos, eu vou estar resolvendo o problema ou vou estar dando uma resposta para a população imediata? O que acontece é que no cenário atual político, a sociedade está exigindo muito
do Congresso, da Câmara, da Presidente, e assim, medidas que não são as melhores estão sendo tomadas. Um exemplo é a redução da menoridade penal. Não adianta reduzirmos a menoridade penal e encarcerarmos mais gente, né? A maioridade penal, desculpa, e encarcerarmos mais gente ainda nos nossos presídios que já estão abarrotados. A ideia é simples. Se você pegar um menor hoje, um adolescente com 16 anos de idade, e colocar ele num presídio, na verdade ele vai estar fazendo uma escola do crime. E os menores, então, vão passar a cometer crime cada vez mais cedo. E vai ter que se reduzir de novo. E vai chegar a esse absurdo de ter que reduzir a menoridade penal de vários, até chegar a 0 anos. Ou então a pessoa não ter discernimento nenhum para cometer um crime. Na Espanha, já foi reduzida a menoridade penal e depois de um tempo eles tiveram que voltar atrás nessa medida. Porque eles perceberam que não era uma medida que estava certa, ao contrário. Quando você encarcera um agente, a reincidência ela é muito alta. O fato da pessoa que é encarcerada voltar a delinquir é muito alto. Nós temos na Lei 9.099 as medidas despenalizadoras, por exemplo, a transação penal. Você pega alguém que cometeu um crime de menor potencial ofensivo e oferece um acordo para essa pessoa. Essa pessoa, então, em vez de ser encarcerada, ela faz a transação penal e sai dali com uma pena, por exemplo, de prestação de serviço à comunidade. O caso de reincidência na transação penal é muito menor do que o caso de encarceramento pela mesma situação, vamos dizer assim. Então, o encarceramento do menor só vai levar a mais violência, ao invés de reduzir a violência, que seria a ideia inicial da PEC. E talvez um dos pontos de maior debate seja também a real ressocialização dele, né? Sim. Nós já vivemos um problema grave no nosso sistema penitenciário, que a gente vê pouquíssimo reinserção social, ressocialização mesmo. O senhor acredita que seja por aí também com esses menores de idade? Sim, quem conhece a realidade dos presídios sabe como funciona. E como defensor público eu visito muitos presídios. A realidade é que se pega um monte de condenados, colocam num espaço mínimo e não dão nenhuma hipótese daquela pessoa ser ressocializada. Hoje os presídios funcionam com base no crime. Então é o crime que praticamente organiza ali dentro do presídio como vai funcionar ou não as celas e assim por diante. Então colocar um menor de 18 anos numa situação dessa, ela é muito prejudicial para ele. Porque em vez de eu utilizar o sistema para ajudar esse menor a sair da marginalização, voltar a ser um membro da sociedade, dando programas, escola e tudo mais para esse menor, eu vou estar colocando ele num sistema penal que já está falido, que hoje tem mais de 500 mil presos e o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo. Então a gente vai encarcerar ainda mais gente e justamente uma pessoa que é a mais vulnerável do sistema, que é uma pessoa menor de idade, que deveria ser tratada, que deveria ser cuidada e ter dado toda a oportunidade para ele ao invés de jogar ele nas nossas masmorras, vamos dizer assim, que hoje em dia eu posso considerar nossos presídios. Eu acho que a gente espera para ver quais são as cenas desses próximos capítulos, aonde isso vai dar realmente. Acho que é sempre muito importante o debate e a gente ouvir as posições contrárias e favoráveis para que a gente chegue realmente numa melhor situação para o país, não é isso? Bom, a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre os livros que de praxe a gente sempre indica aqui como fonte de estudo. E ele trouxe também uma novidade para mostrar para a gente. Até já! Estamos de volta com o último bloco do Saber Direito Debate. A gente fala agora de algumas obras que o professor Rodrigo Alvarias trouxe para indicar como fonte de estudo e pesquisa sobre o tema punibilidade e prescrição. Mas ele é autor também de um e-book e ele trouxe aqui para a gente a capa para mostrar, você pode procurá-lo. Direito Compacto Penal Geral, parte 2. Tem a parte 1? Tem a parte 1 e a parte 3. Mas todos são e-book? Todos são e-book. Todos, né? A ideia é trazer e-book mesmo. E esse aqui é porque faz menção ao nosso tema debatido, né? Está aqui então a capa, Ana Cláudia Rodrigues Santos. Ela é coautora comigo. Ela ótimo. Também é defensora pública no Mato Grosso do Sul e escreveu o livro juntamente comigo. E além de ser minha colega de profissão, ela também é minha parceira aí de vida, minha namorada, Ana Cláudia. Então nós fizemos esse projeto junto para poder facilitar o estudo do estudante. Para dar a ideia de que você está estudando pelo aquele seu caderno de cursinho, com a matéria bem compactada, bem direto ao ponto,
tudo que seria necessário para estudar para provas. E nesse volume aqui, na parte 2, o senhor trata especificamente de prescrição? Como é que funciona? Sim, esse volume 2 trata, além de alguns outros temas, da parte de prescrição, das causas distintivas de punibilidade, trata da punibilidade em si. Esse tema, o volume 2 é o que aborda este tema que a gente debateu aqui nessa semana inteira de aulas. E é uma obra mais objetiva ou o senhor destrincha bastante o tema? Então, a obra visa... Acho que é importante a gente falar sobre as características também das obras, até mesmo para a pessoa que estiver nos ouvindo poder escolher, saber para onde ir, né? Porque há os que gostam de obras mais detalhadas, há os que gostam de uma objetividade um pouco maior, acho importante a gente falar. O nome do livro foi escolhido de propósito, justamente para representar o que ele significa. O direito compacto seria o compactamento das matérias para trazer um enfoque bem objetivo, para aquele estudante que está querendo fazer uma revisão para uma prova, querendo estudar para uma prova de concurso. Ele não é uma doutrina que vai abordar um tema para trazer uma visão nova sobre algum aspecto, não. Ele é um tema que vai abordar uma visão mais para um concurso público, para uma prova de ordem. Ótimo, ele tem esse enfoque. A gente traz o direito bem compactado e a coleção vai continuar sendo produzida, né, em várias matérias também, não só na parte penal. Na parte penal será lançado o volume 4 agora, que é o que termina a parte geral, e depois vai ser ampliado para as outras ramos do direito. Fala um pouquinho mais para a gente do volume 1, 3 e 4. O senhor aborda o quê? É a parte geral dividida em 4 partes. No primeiro volume é uma introdução ao direito penal, que é a parte introdutória. Passamos pelo volume 2, que trata da punibilidade e outras causas, e o volume 3 especificamente das penas. De como a pena é feita, do artigo 59, de como o juiz elabora uma pena, de como é feito o sistema trifásico. O assunto é penas. E nosso 4º volume agora que vai ser lançado é sobre a teoria do crime, né? Vai ser o tema fechando a parte geral do Código Penal. A gente espera só trazer aqui, viu? Para mostrar para a gente. Com certeza. Bom, e temos também, que o senhor citou, Damásio de Jesus, sempre excelente também, prescrição penal. Por que o senhor indica esse livro, professor? Bom, esse livro do professor Damásio, ele esgota o tema de prescrição penal. Ele é um livro muito objetivo, ele é posso dizer que é o melhor livro que trabalha a prescrição penal. Porque dentro dele, ele trabalha com exemplos, ele trabalha caso a caso de todas as prescrições, então ele coloca a linha de prescrição, como funciona, qual que é o marco interruptivo, quando que acontece, e trabalha de maneira bem detida. Eu estou vendo aqui que é um livro gostoso, né? Sim, bem didático. De se aprender, didático, objetivo também. Muito bacana. O senhor tem mais algum para nos sugerir, mesmo que não tenha trazido? Eu gosto muito da obra do Rogério Greco. É um professor de penal que tem um volume Direito Penal Geral e tem uma coleção inteira de Direito Penal. A obra dele já me ajudou muito, já me ensinou muito, o Rogério Greco. Tem também o processo do Renato Brasileiro, Rogério Sanches, todos esses professores bem conceituados na área penal que trazem o tema de prescrição. São boas fontes, São boas fontes, só que são livros mais genéricos, são livros gerais sobre o tema inteiro de penal geral. Um livro específico sobre prescrição, esse do professor Damásio. Um livro mais genérico, que trata da parte geral inteira, inclusive da prescrição, é o livro do professor Rogério Greco, que eu indico. Perfeito. Professor, dentro desse assunto, desse tema que o senhor nos trouxe aí durante as aulas, o que mais é discutido atualmente, hoje em dia? Não só em questão de divergência, como de polêmicas, como de propostas. Dentro disso aí, de punibilidade e prescrição, o que o senhor ressaltaria nesse sentido? Nós temos agora uma PEC também que visa tornar imprescritíveis os crimes hediondos. Ela está ainda em fase de início, vai passar... Vai dar muito pano para a manga, isso aí? Com certeza. Ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, é o próximo passo dela, que ela visa tornar imprescritíveis, então, de não ter um prazo de prescrição para os crimes hediondos e assemelhados a hediondos. Isso é interessante do ponto de vista penal? Do ponto de vista garantista do direito penal, não. Porque a Constituição Federal, na hora que ela estabeleceu que alguns crimes eram imprescritíveis, o nosso constituinte originário, quem fez a Constituição, vamos dizer assim, ele colocou como se fosse uma cláusula pétrea a prescrição. Então, ele dizendo que esses dois tipos de crime, que é o racismo e quando o crime é contra a ordem constitucional,
esses dois tipos de crime, quando eles são imprescritíveis, ele determina, a contrário senso, que nenhum outro crime é imprescritível, apenas esses dois. Então, todos os outros crimes são prescritíveis. É importante que a gente assegure a celeridade do processo. É uma importante ferramenta de controle social também, porque eu não posso deixar um processo por 20, 30 anos engavetado sem punir o agente. O agente ele precisa de uma resposta rápida da sociedade. Então, se eu tiver mais crimes imprescritíveis, não ajuda. O melhor é que o processo ande mais rápido, em vez de ter crimes que não prescrevem. E o papel da CCJ é exatamente isso, né? Sim. Entender pela constitucionalidade ou não daquele projeto de emenda constitucional. Sim, em reconhecendo a prescritibilidade dos crimes como cláusula pétrea, que não poderia ser alterado de forma nenhuma nem por emenda constitucional, a CCJ deveria recusar esse projeto de lei, né? Desse projeto de emenda constitucional, desculpe. Esse projeto não deveria passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Porém, assim como a menoridade, também foi muito debatido se ela seria uma cláusula pétrea ou não. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que não seria uma cláusula pétrea e que poderia haver a redução dessa menoridade. Então, o enfoque agora é do ponto de vista se ela é viável ou não. Ainda o enfoque sobre a imprescritibilidade dos crimes hediondos é outro. Se é uma causa pétrea, se ela pode ser suprimida ali ou não. O entendimento particular e do direito garantista é de que seria uma cláusula pétrea que não poderia ser suprimida do nosso ordenamento jurídico. Tá ótimo, a gente espera e ver também o que acontece, né? Professor, muito obrigada pela presença, por toda a explicação aqui de hoje. Volte sempre, a casa é sua. Eu que agradeço, queria agradecer muito o convite do Saber Direito e me colocar à disposição para eventuais voltas aqui para discutir outros temas. Muito obrigada a você também pela companhia de sempre. Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode mandar um e-mail para nós sugerindo temas, inclusive. É só mandar para o saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo site da TV Justiça, acessando tvjustiça.jus.br. A gente se vê. Tchau!